Hoje deu certo, gente. Que Hoje deu coisa certo. com você aqui, minha amiga, tá? Que coisa boa, tá? Gente, antes da gente Fico começar bem aqui, feliz também. quero que vocês mandem aí aviãozinho para todo mundo, para a gente ouvir esse depoimento lindo da Lara, né? Que vai, assim, te inspirar a entender o que é uma vida desbloqueada. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. As outras lives da transformação da jornada estão todas salvas no meu feed. Depois você vai lá e assiste. Gente, mais delongas, vamos aqui. Tudo bem, amiga? Tá Tudo dando bem. Acho que agora tá. Vamos ver. certo. Vamos lá. Então, assim, para a gente não perder muito tempo, né? Porque Pois parece que é. está oscilando muito, né? Olha só, responde assim com bem objetividade. O que fez você procurar fazer o meu curso, o meu método, você entrar nele? Vou tentar ser bem breve, bem rápida e falar o máximo que eu consiga aqui. O que me fez eu procurar o curso da pastora foi uma situação que ocorreu com a minha filha. Eu tenho uma filha de 22 anos e ela passou por um casamento e teve uma desilusão nesse casamento, sofreu muito abuso psicológico e ela chegou e comentou comigo que ela queria se separar. E nessa situação eu fiquei muito chocada, eu não sabia como responder isso para ela e eu tentei de algumas formas, né, aconselhar ela, mas eu vi que chegou num ponto em que eu não conseguia mais. Então eu disse para ela, procura a pastora Raquel, que eu acho que é a pessoa que mais vai conseguir te ajudar nessa área, porque infelizmente a mãe não tem estrutura psicológica, emocional para te ajudar nesse aspecto, nesse assunto, né? Visto que eu venho de um episódio assim também, né? Alguns daqui, a pastora conhece a minha história, né? Então, e desde pequena, muitos traumas. E aí ela procurou a pastora, ela fez o curso, né? Com a pastora. E aí, então, ela começou, mãe, é muito bom, mãe, eu tô conseguindo, né, me destravar, muitos bloqueios que eu tinha. E eu via o resultado, o ótimo resultado que ela teve. E aí, nas explicações que ela me dava, eu vi que realmente aquilo ia me fazer bem. E eu disse, eu quero fazer esse curso porque eu preciso muito. A minha vida chegou num ponto em que, tipo assim, tudo começa bem e chegava num ponto que travava. Justamente nos pontos de bloqueios, nos pontos né, onde confrontava com as minhas emoções. E ali começava a voltar tudo de novo. E eu estava passando já por um segundo episódio na minha vida, que envolve vida financeira, o qual estava chegando no mesmo ponto. Eu tive uma falência de uma empresa, né? E o senhor me deu a chance de eu começar novamente. Foi quando eu estive em Fortaleza, passei 8 meses, voltei, a gente colocou novamente uma empresa. E eu estava chegando nesse ponto de novo, e sem nem entender porquê e nem saber porquê, né? E muitas vezes os traumas, eles atrapalham muito os bloqueios. E quando eu fiz o curso ali com a pastora, olha, não. Meu Deus, é outra vida. Pode ser que talvez até o financeiro ainda não esteja totalmente resolvido, ou, né, se eu for passar por essa situação, mas hoje eu tenho plena convicção de que se eu passar novamente por uma situação assim, eu vou passar firme, sem abalar as minhas emoções, sem abalar o meu físico, porque chega a abalar o físico, eu não consegui assistir o depoimento da moça, mas abala o físico muito, e eu estava num ponto em que a minha cabeça estava uma confusão só. Era um sentimento de culpa porque eu falhei, porque eu me culpei, porque eu tive atitudes erradas. E isso afeta filho, casamento, afeta relacionamento. É muito terrível, mas depois do curso, tudo é como se tivesse clareado. Como se tivesse. E ali eu Destravar. comentei destravado, isso. E é tão certo que o meu menino escutou um pouco dessas aulas do curso, o meu marido também escutou, né? Hoje eu posso dizer, graças a Deus, ele até está aqui me ouvindo, ele é uma outra pessoa. Ele passou a acreditar junto comigo, a gente passou a acreditar junto que isso faria a diferença, que isso realmente fazia sentido e que faria diferença na nossa vida.
E o meu menino é incrível porque ele escutou e ele fez o álbum dos sonhos. Ele, na hora de dormir, todas as noites ele ora e diz a frase que a pastora ensinou pra gente: e dente do Criador está em mim, por isso coisas grandiosas acontecem comigo, e ele acredita certo. Ele desenhou, né, do álbum dos sonhos, ele quer ser jogador de futebol. E ele desenhou ele pro álbum da Copa. E tá lá, desenhadinho. Ele desenhou porque ele acredita que visualizando, que criando, ele vai conseguir isso. E todas as noites. Às vezes eu pego no sono e não vejo ele orar, não oro com ele. Mas daí lá de relance, assim, bem baixinho, eu vejo: a mente do Criador está em mim, por isso coisas grandiosas acontecem comigo. Amém. E daí vai dormir. Que coisa mais linda. Qual a idade que ele está hoje, Lara? Ele tá completando 9 anos amanhã. 9 anos, gente. Que coisa mais preciosa, não é? Olha que incrível. Eu realmente lembro do episódio da Lara, porque ela fez o curso, né? Ela fez a metodologia, não, o meu curso, e aí a situação realmente era bem complexa, então eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou ajudar, né? Mas não importa a situação, não importa a situação, importa é a tua consciência em relação aos problemas. Como é que você, como ela acabou de dizer, como é que eu vou passar por isso? Porque tem duas formas de você passar por um problema. Ou você fica nele, se lamenta, chora e se desespera até adoecer, ou você ressignifica tudo aquilo, ou você tem um novo olhar para aquilo, né? E avança, independente do que esteja acontecendo. E olha, gente, a coisa mais linda é que quando você desbloqueia, não é só você que desbloqueia você, teu marido, teus filhos, por causa da filha, que também estava. Realmente é um depoimento que eu tenho que estar, inclusive, no meu feed. Eu acho que foi um dos primeiros depoimentos que eu vi eu chamo ela carinhosamente de guria, né? Com a guria, ela estava passando realmente um relacionamento abusivo, né? E a gente, dentro dos métodos, dos processos, das técnicas, ela entendeu que a melhor forma realmente era separar, que era um relacionamento abusivo. E, gente, é incrível a guria, ela não trabalhava mais, ela só chorava, ela estava Não. tendo depressão, era uma situação deprimente ver aquela guria daquele jeito. E hoje a guria, Realmente a nossa vida estava se tornando um caos, assim, bem terrível mesmo. né? Você, a guria, todo mundo estava dentro de um caos, dentro de um desespero, as emoções fragilizadas, era muita coisa ao mesmo tempo que estava acontecendo, né, Lara? É, muita coisa que, tipo assim, pra mim, principalmente, tava pesado demais, a ponto de eu dizer: Jesus, eu não consigo mais, eu vou desistir. Eu não sabia, mas era tão triste que eu não sabia nem por onde desistir. Aí vinha aquilo na minha mente: tá, mas tu vai desistir do quê? Sim, eu não sabia nem do que desistir, porque não tinha, não tinha começo, eu não via fim, eu não sabia, não sabia como arrumar esses pensamentos e essas emoções. Eu realmente hoje eu consigo entender que eu estava à beira de um abismo, de um poço de depressão. Como eu achava que eu nunca tinha tido depressão, mas pelo que eu sou hoje, pela pessoa que eu sou hoje, eu poderia se considerar um quadro de depressão e de estresse, que eu não sei o que me resultaria se eu não tivesse passado, né, não tivesse feito o curso, não tivesse conhecido né, essas técnicas, as técnicas todas, né, a questão das energias, que a gente tem que vibrar, que tem que visualizar, que tem que criar na mente aquilo que tu quer, que tu almeja, e que tu vai conseguir. Eu sempre fui uma pessoa grata, mas depois que eu fiz o curso, eu consegui ser grata por completo. Hoje eu sou grata real. Hoje a gratidão, ela é uma realidade na minha vida, porque eu entendi, eu consegui aprender com os métodos e com as técnicas, tudo isso. Hoje eu sou livre. Hoje as minhas emoções são livres. E às vezes, não que a gente não vá mais passar por essas situações, sim, passa. Só que daí tu consegue detectar e tu diz: não, eu vou entrar de novo. Então, a gente consegue desviar aquele caminho e tudo se torna melhor. Hoje eu posso dizer que a minha vida financeira,
A partir daquele curso, a gente começou do zero de novo. Uau. E eu posso dizer que está muito melhor. Que, nossa, a gente está conseguindo coisas que jamais eu imaginei que a gente iria conseguir novamente. Sendo que a gente estava à beira de um outro abismo, né? E hoje é como se a gente não tivesse. Aquele problema lá continua. Ele é muito grande ainda. Mas para nós é como se ele não existisse mais. A gente conseguiu sobrepor aquela emoção, aquela tristeza, todo aquele medo. Era muito medo, gente, eu tinha muito medo. Muito medo. O medo me corroía. E Quem com vibra o no medo curso, vai criar e, mais né? situações de medo, né? E aqui a gente conseguiu sobrepor. Eu, meu esposo, né, o meu filho, a Hillary, né, a guria. E hoje, graças a Deus, a gente é feliz. A gente Nossa! E aí, então, depois do curso, né, depois das técnicas, a sua vida realmente melhorou um bocado, né? Os problemas Oi? não tem como existir, mas a forma de vocês olharem, então, melhorou um bocado. A forma da gente olhar é o que dá vida. Se todos aprendessem, quem está aqui na live, se não fez o curso, faz. Se né, faz o método da pastora, porque a maneira que tu vê, a maneira que tu passa a olhar a vida, que tu passa a olhar os problemas, é diferente. E é Tu isso, vai passar por eles forte, e é sem isso que adoecer. muda. É, exatamente, é isso mesmo. Gente, que lindo, né? Olha, Lara, eu fico assim maravilhada, fico assim orgulhosa de ouvir seu depoimento, né? Eu que sei de tão pertinho, né, como é que vocês estavam e isso realmente me deixava um pouco aflita também, porque meu Deus, Senhor, como é que a gente vai resolver isso, né? Mas não importa. Importa que a gente expandindo a nossa consciência, porque assim, gente, a gente acredita que o curso vai acabar com os problemas. Não, os problemas vão continuar. A forma como você olha para eles muda, e do jeito, e como a tua forma de olhar muda, então eles vão se dissolvendo por si mesmo, eles vão mudando. E é incrível, parece mágica, mas não Parece mágica. não é? E foi isso que eu lembro que eu disse para ela, a gente ficou, depois que terminou o curso, eu ainda dei uma mentoria para ela, foi umas 2 horas a gente se falando numa transmissão assim, né? E ela me É. contando, e dizendo, olha, não foca nisso, olha, tira dos olhos daqui, e você vai perceber que parece mágica, mas as coisas vão começar a entrar nos eixos, naturalmente, porque aquilo que você foca vai E expandir. um, Se tu foca no e um outro problema, ponto, uma questão sim, que é muito importante isso, porque quando a gente tem esse conflito de emoções e de bloqueios e de travas, tu não consegue, na questão do lado espiritual, ele se torna até mais difícil. com Ele se torna certeza. um enfado. O lado espiritual, a vida espiritual da gente, ela se torna um enfado. Por quê? Porque tu acaba questionando Jesus por isso, porque tu não sabe que não é problema, talvez, não é problema de Jesus. E sim, é na tua mente. Isso é tu. Jesus não pode chegar, ele pode, lógico que ele pode, mas são questões de separar. E É o hoje teu eu posso livre-arbítrio, dizer, né? oi? É o teu livre-arbítrio. É, mas hoje eu posso dizer que até a minha vida espiritual, ela melhorou muito. Ela não se tornou mais um fardo. E eu consegui ver essa vida espiritual leve, que é o que Jesus tem pra gente. É uma vida leve, né? São caminhos leves, tranquilos, de paz, de bonança. E quem faz essas travas somos nós. Porque ele já deu, Sim. ele Ele nos já dá, pediu. É, ele já fez tudo. A gente só isso. não alcança por causa desses bloqueios, por causa dessas travas. Então, olha, eu e a minha casa, a gente tem atingido níveis, assim, ó, níveis profundos, Ó, sabe? De experimentar níveis profundos, assim, níveis mais altos.
com relação a Jesus. Que lindo, que precioso ouvir isso de vocês. Nossa, gente, eu fico muito grata, né? Muito grata por tudo, por você ter se permitido, porque isso foi você que permitiu. Quem fez esse desbloqueio foi você. Eu apenas fui ali uma facilitadora, mas partiu de você, foi você quem desejou, foi você quem pagou para estar no meu curso. E agora eu pergunto, se você não tivesse tomado essa decisão, como é que estaria talvez a tua vida hoje, a vida da Hillary, não é verdade? Meu Então, Deus, assim, não dá nem para imaginar, né? Então, assim, eu fico muito feliz por te ver desse jeito, por saber que a sua família está bem, que hoje vocês estão bem. E, assim, para mim nossa, eu me sinto muito honrada. Essa é a palavra, muito honrada pela confiança e por vocês terem essa disposição de mudar. E isso é tudo isso que a gente precisa. Só uma disposição é, para mudar, realmente levar as nossas emoções a sério. Porque tudo essas emoções é tudo. é muito importante a gente aprender e fazer o curso, o método, para que a gente possa criar filhos saudáveis. Porque a minha mãe não teve esse pensamento. E até hoje, né, ela teve e tem algumas influências na minha vida que se eu não tivesse passado pelo curso, eu teria sofrido muito mais. Mas, né, e hoje, e por ela não conhecer antigamente, não, né, não sabia, não, Sim. então, se nós mães pudermos aprender e desbloquear isso para passar para os nossos filhos, com certeza nós criaremos gerações muito melhores, né? Gerações de pessoas sem passar por esses traumas. A Hillary talvez não precisaria ter passado por esse trauma se eu tivesse conhecido lá atrás, né? Então a gente pode poupar muita coisa na vida deles. Alguns traumas, né, algumas situações são reversíveis, mas há casos que a gente conhece de famílias que não são reversíveis. A gente não consegue, né, reverter isso na vida dos filhos. Então, se as pessoas que estão aqui tiverem filhos, faça isso pelo seu filho, né? Faça por você, faça pelo seu filho, para a gente poder criar uma geração melhor. Uma geração Uau. de mulheres fortes e homens fortes. Gente, eu quero que vocês assim aplaudam. Aplaudam. Todo mundo que está aqui nessa live, gente. Vamos aplaudir essa vitoriosa, essa mulher preciosa lá de Criciúma, Paraná, lugar frio. Bora, gente. Quero todo mundo aqui aplaudindo a minha amiga. E te agradecer demais, gente. Demais, demais, demais. Por tudo que vocês estão experimentando a partir de uma decisão que você tomou. E é isso que a gente precisa fazer na vida. A vida é feita de decisões. Não é feita de É, quem pensa, de quem sonha. Não, você pode morrer de pensar e de sonhar. Se você não tomar uma decisão, nada feito. Não é verdade, amiga? Amiga, é olha, muito verdade. obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Sei que você é uma empresária aí de sucesso. Sei que você é cheia de coisa para fazer e você ter disposto esse tempo, para mim também é uma honra, viu? Poder estar com você aqui nessa live e Eu fico muito feliz. compartilhando dessa verdade, né, do que a gente é possível a gente fazer a partir de uma tomada de decisão. E eu quero até perguntar para você que está aqui na live, se você tem alguma pergunta para fazer, se você tem alguma coisa para comentar, alguma pergunta para fazer para a gente, pode fazer esse é o momento, gente. Olha, muito obrigada, viu? A gente vai continuar aqui a nossa live. Linda, um beijo para vocês. Amo a família de vocês, honro vocês com todo o meu amor e coração. Gente, fiquem aqui que a gente vai continuar, tá, Lara? Vamos continuar, vou falar um Amém. pouco sobre o fluxo, mais a energia, mais tudo aquilo que a gente pode vibrar para a gente poder conquistar os nossos sonhos, tá, minha linda? Um Sim, beijo no vamos coração, lá. Um demais, beijo. viu? Tchau, tchau. Gente, dá tchau Tchau. aí para ela.